irmãos, que Jesus nos envolva com a sua paz. Paz e lutas. Tema da reflexão de hoje. Será que a minha vida já comporta a paz e eu consigo usufruir desses momentos? Ou será que a minha vida parece mais um campo de batalha e eu não enxergo paz em momento algum? Já sou merecedor de muita paz? Ou estou no campo de batalhas, de lutas da vida? Eu enfrento estas dificuldades e, quando os infortúnios acontecem, eu me revolto, me sinto inconformado, ou eu suporto com um razoável nível de resignação esses reveses que vão acontecendo ao longo da minha vida. E onde é que eu busco o repositório de forças para continuar nessa jornada? Vamos tentar entender um pouco, já que esgotar o assunto é impossível, não é mesmo? Mas a nossa abordagem é com foco na doutrina espírita, sob a luz do Evangelho cristão. Muitas pessoas, meus irmãos, relacionam a paz com a felicidade. E todos nós, de uma forma ou de outra, entre tantos objetivos, buscamos estes dois estados, da paz e da felicidade. Mas será que no estágio evolutivo atual da humanidade terrestre é possível ter paz na vida de forma plena, de forma que ela chega, se instala, e possamos usufruir dela de forma constante? Será que é possível isso? Vamos buscar apoio em Kardec. No livro Céu e Inferno, uma das obras básicas da codificação, Kardec discorre no capítulo 7 sobre as dificuldades, não é, que enfrentamos hoje, mas que são resultado das nossas ações passadas, as penas futuras, com um olhar da doutrina espírita. Lá tem um capítulo muito interessante, eu recomendo a leitura, o Código Penal da Vida Futura. São 33 itens. Hoje, aqui, para a nossa reflexão, apenas os dois primeiros, em função até mesmo do tempo, né? Para a nossa reflexão, o primeiro item nos diz o seguinte, que o espírito sofre no plano espiritual todas as consequências de ter falhado enquanto encarnado na Terra, naquele trabalho de eliminar as imperfeições morais. Então, isso resulta numa perturbação para o espírito, que se vê, né, diante de uma frustração de ter falhado na execução do seu plano reencarnatório. E, muitas vezes, essa perturbação é dramática para o espírito. No segundo item, Kardec nos diz que a felicidade plena ela está relacionada ao nosso nível evolutivo, nível de pureza, de perfeição que vamos atingindo ao longo da nossa jornada evolutiva. Portanto, meus irmãos, se formos analisar em qual situação evolutiva espiritual nos encontramos, veremos que já saímos da condição primitiva, o planeta Terra já saiu dessa condição. Já fomos os selvagens lá de trás das primeiras encarnações. Se bem que ainda apresentamos, não é, de vez em quando, a questão do instinto, lembrando o antigo homem das cavernas, mas melhoramos muito, convenhamos. O fato é que hoje nossa posição evolutiva nos coloca na situação de expiação e provas. O mal prevalece ainda sobre o bem. Nossas imperfeições morais ditam muito dos nossos comportamentos, da nossa personalidade. Quando falamos dessas imperfeições, basicamente nos referimos a egoísmo e orgulho, mas é claro que uma série de outras facetas destas imperfeições maiores nos acompanham, não é? Por exemplo, a vaidade, a inveja, o ciúme, a maledicência e tantas outras aí que complicam muito a nossa jornada. Portanto, se somos imperfeitos ainda,
o nível de paz ou mesmo de felicidade que podemos alcançar é compatível com esse grau evolutivo. Portanto, não temos como atingir paz plena na atual situação evolutiva da humanidade e do planeta. Mas vamos tentando, não é mesmo? Essas são as nossas lutas para nos tentar, para manter um equilíbrio mínimo que seja de onde, obviamente, a paz e a felicidade podem surgir, mesmo que de forma temporária. Bem, a boa notícia é que já nos movimentamos para o grau evolutivo da regeneração, onde, através da nossa transformação íntima, da eliminação destas imperfeições, nós teremos melhor condição, né, no campo moral, no sentido dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. As escolhas serão baseadas em elementos mais consistentes no campo moral, e aí o bem, não é? Se ainda não prevalece sobre o mal, vai se equiparar e certamente vai ultrapassá-lo nesse sentido evolutivo. Portanto, meus irmãos, a má notícia é que a paz de forma plena nas nossas vidas, ou para a maioria de nós, ela ainda não é possível. Portanto, existem muitos irmãos que já são merecedores de um contexto de paz e de felicidade ampliado em relação à maioria de nós, por tudo que já fizeram na sua história evolutiva. Ocorre que muitas pessoas acreditam que uma vida que tenha paz é uma vida onde não tem problema, não tem conflito, não tem dores. Podemos exageradamente chamar uma vida de sombra e água fresca. Mas será que a paz ela representa essa ociosidade mesmo? Será que a paz que buscamos é essa, da vida sombra e água fresca? Vamos buscar ajuda agora com Joana de Ângeles, no livro Falando a Terra, na psicografia de Chico Xavier. Joana de Ângeles traz uma mensagem sobre a paz. E ela nos diz que a paz resulta do equilíbrio e não da inércia. Pode até parecer que o equilíbrio nada esteja acontecendo. É uma falsa impressão, porque é um jogo de forças do qual resulta esse estado de equilíbrio e dele resulta, entre tantas outras coisas, a paz, a felicidade. Então, nesse estado de equilíbrio, para que ele aconteça, muita energia, muito movimento, muito esforço, se quisermos trazer para o nosso cotidiano, muito trabalho, ou ainda as lutas que empreendemos de sol a farol, ou seja, da hora que acordamos até a hora que vamos descansar, estamos ali naquela batalha, né, íntima, a batalha das relações interpessoais, seja na família, no trabalho, no ambiente religioso, na comunidade, enfim, são as nossas lutas para nos mantermos, como eu disse, minimamente nessa área de equilíbrio, porque daí vai resultar, mesmo que seja em condição temporária, mas a paz, a felicidade. Não é? Já que estamos nesse nível de imperfeição, lembremos aquele segundo item, né? A felicidade, podemos estender isto para a paz, estão diretamente relacionadas ao nosso estágio evolutivo, ou seja, mais perfeito, mais puro, mais feliz, com mais paz. Então, paz resulta de equilíbrio e não da inércia. A inércia é o que está parado, estagnado, nos traz indiferença. Há uma passagem no Evangelho de João onde Jesus nos traz a seguinte mensagem: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então vemos a questão aí do trabalho. O trabalho do Pai, grandioso, né? Tudo que ele criou e mantém envolve uma energia, um movimento, os ciclos naturais. E percebam que, independente de ser algo muito pequeno, numa escala atômica ou subatômica,
até algo cósmico, não é? Uma macro escala, tudo na criação do Pai tem unidade, tem harmonia, tem beleza. Tudo está submetido às leis naturais, leis imutáveis. Funciona aqui, funciona como em qualquer outro orbe no universo. Então, trabalho grandioso, basta olharmos aí para o nosso ambiente e vamos, né, ter a noção desse trabalho, da complexidade ainda para o entendimento nosso de tudo isso, mas é o trabalho do Pai. E o Cristo trabalha também até hoje, né? Recordemos a sua passagem aqui pela Terra, no sentido de nos mostrar como é viver encarnado segundo as leis divinas, né? Toda a sorte de dificuldades que ele enfrentou, as traições, os conflitos, as decepções, para nos mostrar, não é? Esse ambiente do encarnado na Terra, vivendo sob uma condição de leis que não estão sob os nossos controles. Não é? Agora, o Cristo, um espírito de pureza extrema, elevado, não é? Inteligência inquestionável, e comparado com nós, obviamente, o degrau é muito grande, né? A distância é imensamente grande. Mas ele buscava, no repositório de forças, na conexão com o Pai, um estado de equilíbrio. E desse estado, a paz surgia, aquela ambientação, aquela energia que contaminava, que interferia, né, beneficamente em todos que estavam próximos a ele, os apóstolos, seus seguidores, enfim, sentiam essa energia, esse ambiente de paz, resultante de muito equilíbrio. Né? Uma outra passagem do Evangelho de João também, o mestre nos traz outra mensagem a respeito da paz. Ele diz assim: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, mas a minha paz, essa paz que eu vou deixar a vocês, ela é diferente da paz do mundo. Ele faz o alerta. A paz do Cristo é muito diferente da paz do mundo. Podemos fazer aí um comparativo, né? Lembrando que nossa posição ideal sempre é na transição, né? No equilíbrio. A paz do Cristo é o caminho aqui da espiritualidade, da transcendência, da sublimação de nós, espíritos imortais. Né? A paz do mundo é o caminho da materialidade. É esse planeta onde estamos encarnados, vivenciando, né, experimentando esta presente encarnação. A paz do Cristo, a espiritualidade, nos faz perceber coisas, enxergar coisas que não estão óbvias nessa jornada. Pela transcendência, pela sublimação, pela fé, pela convicção íntima que temos, confiança de que Deus, de que Jesus, de que os benfeitores estão na nossa retaguarda. Na paz do mundo, no caminho da materialidade, os atrativos são grandes. As emoções, as energias, as sensações que ali resultam nos interessam, claro que sim. E precisamos, não sejamos ingênuos, óbvio, precisamos dos elementos materiais, do ambiente onde vivemos, para a nossa sobrevivência. Isso é inquestionável. Né? Entretanto, aqui tudo é temporário. Não se sustenta. Né? Enquanto que na paz do Cristo, nós vamos ter as conquistas verdadeiras, os tesouros verdadeiros que Ele nos pede para que os acumulemos no céu. Mas a proposta dele é de um caminho difícil. Não é aquele caminho sombra e água fresca. Não é? Pelo contrário, lembremos a sua trajetória aqui na Terra. Traições, decepções, frustrações, dores. Né? Como suportar tudo isso? Suportar, veja, eu falei suportar e não enfrentar. Aqui, no caminho da espiritualidade, da própria religiosidade, nós
suportamos todos os infortúnios e reveses que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Suportamos porque confiamos em Deus, qualquer que seja o simbolismo, a imagem que você tenha de Deus, esse poder imenso, né, que atua sobre as nossas vidas. Então eu suporto porque eu sei que Deus, na sua amplitude, na sua onipresença, onipotência, Ele visualiza a minha vida nessa escala que eu não consigo visualizar, né? E Ele sabe o que é melhor ao longo desse meu percurso. Já quando eu coloco toda a minha potência, meu foco na materialidade, nas conquistas materiais puras e simples, eu não percebo, não, esse caminho espiritual. Eu não percebo que Deus fala comigo pelo pensamento, pelos sentimentos, né? Que Ele está aguçando em mim as inspirações para que eu me comunique com um plano superior, com um plano espiritual. E dali obtenha, né, resultados que vão também me fortalecer. E Ele aguça também a minha intuição. Entretanto, quando o meu foco é na matéria, é mais difícil percebermos que não é tão óbvio assim, né? Entretanto, quando mergulhamos nessa teia da vida, né, nessas conexões dessa teia da vida, material e espiritual, nós conseguimos perceber e enxergar algo novo em lugar velho, né? Conseguimos visualizar algo que antes não era óbvio, mas que passa a ser importante na medida que conquistamos virtudes, conquistamos valores diferentes daqueles conquistados no plano material. Como eu disse, precisamos ainda, estamos encarnados, precisamos dos elementos do ambiente material para a nossa vivência e sobrevivência. Mas quando nos afastamos muito desse ponto de equilíbrio, muitas vezes o retorno para ele é algo sobre-humano e muitas vezes não suportamos. Não suportamos, sabe por quê? Porque queremos enfrentar. Porque normalmente, quando nosso foco, se não é 100% no material, mas muito próximo disso, nós queremos enfrentar, não é? Porque achamos que temos o controle de tudo e nos revoltamos. Não conseguimos entender por que eu estou passando por tal situação, por tal dificuldade, se eu tinha planejado tudo diferente. E aí eu me armo até os dentes e parto para este enfrentamento, sempre colocando a responsabilidade, a culpa no outro, né? Eu estou tranquilo nessa situação, mas o controle não é nosso, não é? O controle está lá no céu, é de Deus. E aqui as coisas, como eu disse, são temporárias, elas não se sustentam, e eu vou conquistar muita coisa, né? Mas é possível também perdê-las. E lembremos, né? Ninguém quer lembrar isso, mas a hora que desencarnarmos, não vamos levar nada dessa matéria. E vamos recordar aquilo que Kardec nos disse lá no primeiro item do Código Penal da Vida Futura. Poderemos sentir toda a perturbação por não termos nos empenhado, né, aproveitado as oportunidades para o aprendizado e ampliação da inteligência, da instalação do campo moral, da sua consolidação em nós, da amplitude que ele deve ganhar, da importância que ele deve ter ao longo da jornada. Então, vamos nos perturbar, né? Perdemos mais uma oportunidade. Ninguém quer ficar para trás, não é, nesse processo. Apesar de que todos nós, espíritos imortais, estamos submetidos a esse processo evolutivo, quanto mais tempo perdermos, né, essa jornada vai ficando mais demorada. E queremos buscar a perfeição. Então, caminho da espiritualidade é a dica, né? Transcendência, sublimação, mas, obviamente, buscando sempre esse ponto de equilíbrio, que é a nossa área onde dali
vão surgir a paz, a felicidade, uma forma aquela que nos dá a sensação do dever cumprido, de termos colocado todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa energia, enfim, nas lutas às quais somos chamados a todos os dias, né? Mas com a diferença de que vamos suportar os reveses, os infortúnios, porque eu vou confiar que tem uma retaguarda, que Deus está me amparando, que Jesus está ali comigo, me orientando, mas eu preciso abrir a conexão, né? Preciso abrir a conexão e deixar essa energia chegar, me envolver, porque aí está também um repositório de forças que todos nós temos, né? Não dependemos de nenhuma intermediação, podemos acessar isso diretamente a hora que quisermos, onde estivermos. E aí isso tudo faz uma diferença muito grande, né? Muito grande. O fato é que Deus não vai desamparar ninguém, nem aquele que está já pleno nesse caminho da espiritualidade, nem nós que estamos ainda muito envolvidos com a matéria, né? Mas ter essa noção do equilíbrio, né? De perceber que estamos nos afastando muito dessa área mais tranquila e fazer o movimento de retorno é importantíssimo, né? Especialmente nos dias em que estamos passando todo esse contexto global da pandemia. Não tenho dúvida de que todos esses acontecimentos fazem parte do momento de transição, desse movimento em que a nossa humanidade e o próprio planeta dão esse passo rumo à regeneração. Estamos ainda com o pé na transição, na expiação, buscando esse movimento na regeneração. As energias estão aí realmente nos afetando, mas há um chamamento íntimo para que reflexionemos sobre tudo isso, né? Qual é a minha posição nesse contexto todo? Eu interfiro na vida do outro? Lembremos da teia da vida. Por mais pequeno ou por mais íntimo que tratemos o assunto, a minha ação reflete, sim, na vida do outro, à medida que estamos todos conectados, encarnados com encarnados, encarnados e desencarnados, com Deus, com Jesus, com os benfeitores. Então, na medida que eu atuo, que eu tenho vontades, desejos, isso vai repercutir em diferentes escalas. Possamos pensar também nesse contexto. Então, meus irmãos, muito material, né, para a nossa reflexão, para pensarmos aí a respeito desse assunto tão importante que envolve paz, que envolve as lutas diárias, que envolve o nosso processo evolutivo, e que possamos, né, prestar atenção a estes sinais desse momento de transição, onde somos chamados intimamente, mas o resultado dos ajustes que fizermos nas nossas vidas irão ou irá refletir nas relações que todos nós temos, irá refletir numa escala planetária. Aliás, a saúde planetária também anda cambaleante, não é? E as nossas ações refletem sobre ela. Então, todo esse contexto de reflexão a respeito da paz e das lutas, assunto extenso, né? Mas vamos encerrar por aqui, ficando aí essa tarefa para que possamos, então, pensar e refletir nesse contexto tão importante da paz, da felicidade, da nossa evolução. Que Jesus, que a paz do Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.